Meu nome é Vanilma Andrade e a minha história na cirurgia cardíaca começa já faz uns bons anos, porque desde que era estudante de medicina, no meu 4º ano, eu me apaixonei pela cirurgia cardíaca desde a primeira vez que fui assistir uma cirurgia ainda lá na Santa Casa de Misericórdia da Paraíba, que por coincidência o nome também é Hospital Santa Isabel. O meu desejo de fazer medicina vem desde criança, porque eu imaginava que médico e padre nunca morriam. E esse foi o meu desejo principal quando era criança. Aquela fantasia de que a gente vê o padre que faz a nossa primeira comunhão, depois faz a crisma, depois faz o casamento e ele participa da nossa vida o tempo inteiro. E eu tive alguns médicos numa outra fase da minha família que eram médicos muito antigos na minha cidade, que quando eu os conheci já tinham mais de 30, 40 anos de execução de prática clínica e que depois também se perpetuaram por muitos anos realizando os procedimentos. Mas a paixão pela cirurgia veio desde que eu comecei a frequentar o meu curso de medicina. Dentro da faculdade de medicina, eu começava a participar das cirurgias gerais, ia para o pronto-socorro, via aquelas cirurgias, muitas vezes de trauma, e confesso que não me sentia à vontade quando via aqueles traumas abdominais, muito sangue, presença dos conteúdos intestinais, era uma verdadeira aventura navegar no meio daquele sangue todo para tratar ferimentos a bala, ferimentos por arma branca, trauma automobilístico. E aí eu fiquei procurando e falei, onde eu vou encontrar uma especialidade que eu possa trabalhar num ambiente mais... Foi quando eu vi a primeira cirurgia cardíaca. Naquela época era Antônio Costa, Reinaldo Sabadelli e José Reinaldo. Foi quando eles me convidaram a frequentar o centro cirúrgico e quando eu vi a primeira cirurgia cardíaca. Eu entrei na sala na primeira vez que cheguei e estava lá o tórax do paciente aberto, vi aquele coração batendo e eu falei, aqui eu achei a minha especialidade. Foi quando eu passei a frequentar quase todos os dias que podia. Eu procurava saber na Santa Casa de Misericórdia lá de João Pessoa, Paraíba, quando iria ter cirurgia cardíaca. E cheguei até a faltar algumas aulas para que fosse lá ver as cirurgias. Foi quando começou a minha paixão pela cirurgia cardíaca. Em 1985, era o final do meu curso de medicina e eu tinha a oportunidade de frequentar a equipe do Dr. Zerbini durante um ano. Foi quando fui fazer o 6º ano médico na Beneficência Portuguesa de São Paulo. E lá tive a oportunidade de ficar com o Dr. Zerbini na sua equipe durante um ano. Naquela época, inclusive, foi quando o Dr. Zerbini fez o primeiro transplante cardíaco em Chagasco no mundo. E eu tive a oportunidade de assistir essa cirurgia junto com ele, que foi o ícone maior da cirurgia cardíaca nesse país. Bom, retornava a Paraíba, colava grau e depois retornei para fazer residência médica na Beneficência Portuguesa de São Paulo, naquela época na equipe do Dr. Sérgio Almeida de Oliveira. E lá fiquei na equipe dele até 1990, quando terminava a minha parte de formação e participava de uma nova equipe que surgia, que era da equipe do Dr. Ricardo Fernandes de Azevedo Melo e João Bosco de Oliveira. Essa equipe, mais tarde, veio a se separar e eu passei a trabalhar com o Dr. Ricardo Melo na Beneficência Portuguesa de São Paulo. E lá fiquei durante 19 para 20 anos. Foi quando mudei para Salvador. Em 96 e 97, eu tive a oportunidade de ir fazer um visiting e fiquei no Texas Heart Institute com o Dr. Denton Arthur Cooley, e lá fiquei durante o ano de 96, voltei, depois fiquei mais um período em 1997. Em 2003 para 2004, eu mudei para Salvador, naquela época a convite do Hospital Português, para que a gente criasse uma equipe de cirurgia cardíaca e viesse a atualizar o serviço daquele hospital. E lá fiquei até 2009 para 2010. Mas no ano de 2006 eu já comecei a participar aqui da cardiopulmonar. E naquela época foi um caso de amor à primeira vista. Foi a convite do Dr. Eduardo Dazé que eu vim começar a participar aqui do Instituto Cardiopulmonar naquela época. E em 2007 nós tivemos o primeiro grande salto. Naquela época foi criado o centro cirúrgico, foi criada a UTI
e a unidade de intervenção e de diagnóstico na hemodinâmica. E lá nós ensaiávamos fazer a nossa primeira cirurgia cardíaca. Foi quando surgiu o primeiro caso. E nós, nos programando para tentar fazer uma cirurgia num paciente que trouxesse menor complexidade, nos demos de cara com um infarto agudo gravíssimo, com um paciente em choque cardiogênico, e tivemos que fazer aquela cirurgia, que foi um tremendo sucesso. Daquele dia em diante, começávamos o serviço de cirurgia cardíaca aqui no Hospital Cardiopulmonar. Foi a primeira grande modificação. Esse serviço, em 2008 para 2009, também já participava como um dos pioneiros no Brasil na criação da cirurgia cardíaca minimamente invasiva videoassistida, que projetou o hospital não só no cenário da medicina baiana, como também no cenário da cirurgia cardíaca nacional. E hoje trata-se de uma oferta de terapêutica extremamente adequada, segura e que é o nosso carro-chefe. Na grande maioria dos casos, principalmente nos pacientes valvares, o tratamos com a cirurgia cardíaca videoassistida. E viemos somando junto com colegas cardiologistas aqui do hospital já de muitos anos. Quando nós fizemos a primeira cirurgia, o Dr. Eduardo Dazé, hoje nosso diretor, era o nosso coordenador de cardiologia e também o nosso visitador da UTI naquela época. O Dr. Gildo Mota, se eu não me engano, foi o que fez o pós-operatório imediato daquele primeiro paciente. Depois vieram se somando outros colegas, como o Adriano Martins, o Luiz Ritt, o Gustavo Feitosa, mais recentemente o Maurício Lavini, a doutora Lara Grimaldi. Quer dizer, e os colegas da hemodinâmica que vieram se somando ao longo daquela época e hoje participam com um diagnóstico, uma terapêutica também extremamente atualizada e adequada. Desde aquela época para cá, sempre me preocupei não só com a segurança dos pacientes, como também estabelecer uma terapêutica extremamente atualizada, moderna e que nós tivéssemos update em tudo que fosse terapêutica em cirurgia cardíaca. E introduzimos cada vez mais, do ponto de vista de terapêutica cardiovascular, elementos que transformaram a cirurgia cardíaca cada vez mais segura. Hoje nós fazemos cirurgias em octogenários, em pacientes valvários, em pacientes cada vez mais complexos, como reoperações, com um resultado extremamente adequado e estatisticamente tão bom quanto nos melhores centros de todo o mundo. Essa é a minha história no cardiopulmonar, esse é o meu período de vida, nós vamos completar já quase 20 anos, são 17 anos de vivência aqui no Instituto Cardiopulmonar, o que muito me orgulha e que cada vez mais estabelece um vínculo de segurança, de tranquilidade, de eficiência, não só na nossa terapêutica, quanto também no nosso relacionamento com os nossos colegas e na realização de cirurgias cada vez mais complexas. Eu trabalhei em São Paulo durante 19 anos e durante aquela época, desde a minha residência, eu procurei ficar nas grandes equipes da Beneficência Portuguesa de São Paulo. Certa vez, Dr. Januário Manuel de Souza, que foi um dos meus orientadores na equipe do Sérgio Almeida de Oliveira, ele me contactou por telefone e falou: Vanilman, me procuraram querendo saber se eu tinha uma indicação de um cirurgião que estivesse pronto para que fosse lá para a Bahia, para o Hospital Português. E era um cirurgião plástico, que era amigo dele, que fez esse contato. Através dessa pessoa, eu entrei em contato com o Dr. Paulo Bittencourt. Naquela época, ele era administrador lá do Hospital Português. Foi quando ele me fez um convite e eu vim até aqui conhecer o hospital. Gostei da estrutura naquela época, mas fiz uma observação, que seria necessário ter uma UTI específica para pós-operatório de cirurgia cardíaca e que só dessa forma eu me movimentaria de São Paulo para cá, até porque até aquele momento eu nunca tive nenhum vínculo com a Bahia, nem nunca tinha passado pela minha cabeça vir trabalhar aqui em Salvador. Mas confesso que quando desembarquei a primeira vez que vi as belezas da cidade,
já comecei a ficar animado a mudar para cá. E aí o doutor Paulo, na época, falou para mim: Vanilman, você se incomodaria se eu fosse lá, passar uma semana e te visse operando, a sua dinâmica dentro de sala de cirurgia, tudo? Eu falei: não, para mim seria um prazer. Eu só vou conversar com o chefe do serviço na época, que era o doutor Ivo Richter, se isso seria possível. E o Ivo falou: não. Pelo contrário, por favor, faça com que ele venha e que se sinta à vontade aqui. Passou uns 2 dias assistindo cirurgias, foi quando eu fiz a primeira, a segunda, a terceira, a quarta cirurgia. E aí, almoçando com ele, ele falou: olha, para mim já é o suficiente. Eu já vi a sua dinâmica operatória, já vi o seu domínio do campo operatório e eu me sinto completamente seguro. E aí fizemos as tratativas de negócio. Eu mudei para Salvador em dezembro de 2003 e começamos a operar no dia 2 de janeiro de 2004, naquela época no Hospital Português. Foi quando apareceu o convite mais tarde e a partir de 2006 eu comecei a ter um vínculo maior com o Hospital Cardiopulmonar. A priori, eu avaliava os pacientes aqui e operava lá no Hospital Português. Naquela época nós tínhamos o serviço do Sistema Único de Saúde e o serviço de convênios lá no hospital e conseguíamos absorver quaisquer pacientes, mesmo aqueles que tivessem, por acaso, em carência de algum convênio, alguma coisa dessas para cirurgia. E de lá por diante foi a minha trajetória aqui no Hospital Cardiopulmonar. Foi quando, na época, também eu comecei a operar no Hospital Espanhol, começamos a fazer as cirurgias videoassistidas. E o grande impulso foi aqui no cardiopulmonar, nas videoassistidas, a partir do ano de 2008 para 2009. Inclusive aqui nós fizemos a primeira cirurgia videoassistida combinada, que foi a correção de uma comunicação interventricular, mas uma cirurgia valvar mitral, naquela época um jovem, que inclusive é paciente nosso até hoje, e que faz os seus acompanhamentos no nosso consultório. Bom, em 2007, quando houve aquela primeira grande modificação aqui no hospital, foi idealizado e projetado a construção do centro cirúrgico, da hemodinâmica e da UTI. E essa obra eu tive a oportunidade de visitar e ver, tijolo a tijolo, ela se transformar em realidade. Eu cansei de visitar aquela obra lá junto com o Dr. Peltier aqui na época, Francisco Peltier, e acompanhar toda aquela paixão, todo aquele carinho em ver aquilo se transformar. Ver uma obra se transformar num centro cirúrgico, do centro cirúrgico o projeto da primeira cirurgia, tivemos a oportunidade de fazer aquela primeira cirurgia. Se eu não me engano, eu acho que eu ainda tenho até o CD gravado, que o Márcio Alírio, também diretor naquela época, foi até o centro cirúrgico. O hobby dele era filmagem, edição de imagens. E ele fez aquela filmagem lá, daquele primeiro procedimento, fez a edição de tudo aquilo. Eu devo ter esse CD guardado nas minhas relíquias lá da nossa primeira fase de crescimento aqui na instituição. E para nós foi uma grande honra e uma grande paixão, porque nós acompanhamos a cirurgia cardíaca desde uma ideia até o projeto, do projeto à construção, da construção à realidade, e da realidade à criação de um serviço extremamente, digamos assim, adequado, forte, coeso, como nós temos hoje, e a possibilidade e a criação de uma estrutura que absorve qualquer tipo de gravidade, qualquer tipo de paciente, que a gente tem total segurança para a realização desses procedimentos hoje aqui no hospital. É interessante porque desde o início eu sempre fui uma pessoa muito dedicada ao meu trabalho e costumava vigiar todos os períodos do pré ao pós-operatório. E nisso eu mesmo fazia os curativos dos meus pacientes, como é até hoje. Hoje nós trabalhamos junto com o Dr. José Carlos Bertas, que também é um grande guerreiro e um grande médico dedicado à realização desses procedimentos. E desde aquela época, a gente sempre atrelado aos colegas, a gente via a instituição preocupada em que esses procedimentos e os cuidados
de fluxo de curativos, de tudo fosse feito, e eu vinha ver os pacientes todos os dias. E isso criou uma imagem, talvez, de segurança, de dedicação, que exista um reconhecimento de todos os colegas com quem a gente tem interagido em relação a esses tratamentos durante esse período todo, e criou uma certa imagem, tanto é que é até meio folclórico. Existe até uma brincadeira que os colegas fazem, que o pessoal pede para os pacientes acordarem cedo, tomarem banho, para que a gente possa fazer o curativo, e quando o Dr. Vanilman chegar no quarto, está todo mundo de curativo feito, ou preparado para que a gente faça o curativo, mas já tomado café e todo arrumadinho para a visita médica. E isso criou até um certo folclore entre nós, e existe essa imagem de atenção, de cuidado, que a gente se orgulha muito. Para nós é um extremo prazer, porque eu costumo estar aqui no hospital de segunda a domingo, ininterruptamente, vendo esses pacientes, o que cria um relacionamento extremamente diferenciado, não só com os nossos colegas médicos, que passam a ter uma confiança muito grande, porque sabe que a gente vê esses pacientes todos os dias, como também dos pacientes, que entram como pacientes e saem daqui como os nossos amigos. E eu já fui, inclusive, padrinho de casamento e padrinho de neto de paciente por conta disso. E isso é uma coisa que nos orgulha muito. Como médico já aqui no Hospital Cardiopulmonar há muitos anos, de uma hora para outra nós vimos a expansão quando a Rede Dó chegou aqui em Salvador e foi se consolidando, e a sua presença foi marcante em relação a esse posicionamento, trouxe para a cardiopulmonar uma nova dimensão de hospital, porque de uma hora para outra nós passamos a ter uma presença muito mais marcante. Já tínhamos uma história de mais de 45 anos, se eu não me engano são 47 anos de tradição, e o somatório de um nome, de uma imagem, junto com o poder de realização de uma rede que tem consolidada também uma imagem, trouxe para nós uma imagem, um respaldo muito grande, porque não só do ponto de vista de novas perspectivas, como também do poder de realização de novos projetos. Porque tudo que você vai fazer em relação a algum projeto é necessário que você tenha um certo poder econômico para que a gente possa realizar a dinâmica de crescimento. Então eu vi com muitos bons olhos, foi uma coisa que nós abraçamos com muita alegria, porque o crescimento se dá de uma forma muito uniforme e, além de tudo, existir o fluxo de conhecimento com outros colegas que estão em São Paulo, Rio de Janeiro, que fazem parte dessa rede, e que a gente tem a possibilidade hoje de trocar ideias, conhecimentos, compartilhar experiências, e que traz a oportunidade de crescimento médico de uma forma muito diferenciada. Para mim, foi um grande passo e uma grande perspectiva futura de crescimento. Bom, em termos quando a gente fala em perspectiva futura, a gente abre um leque muito grande em relação à terapêutica cardiovascular. Não só a parte de suporte do ponto de vista de insuficiência cardíaca, onde a gente tem uma terapêutica diferenciada, como também da parte de diferenciação dos tratamentos transcatéter. Hoje, o cardiopulmonar é um hospital que realiza inúmeras terapias transcatéter, todo o leque de cirurgias cardíacas, exceto de criança, porque a nossa dedicação foi mais a cirurgia de adolescentes em diante. E abre-se o leque também para a terapêutica de insuficiência cardíaca, do suporte ventricular, do tratamento de possíveis casos de transplante cardíaco para o futuro. Então, hoje, nós abrimos mais ainda o leque de perspectiva futura e com o suporte, diferenciação técnica do ponto de vista de instalações, de colegas muito capacitados e com diferenciação não só do ponto de vista de cultura médica, mas também de
de comprometimento e de proatividade em relação a isso, a gente vê com um cenário de crescimento cada vez maior do ponto de vista de cardiologia, de uma forma geral, de intervenção e de cirurgia cardíaca. Quando a gente fala em DNA de uma instituição, é de uma forma muito particular. E isso me alegra bastante, porque fazer parte de uma instituição que já vai perto de completar seus 50 anos de existência e participar daquelas modificações que foram extremamente importantes, para mim é uma alegria muito grande. Não só por poder fazer parte dessa história, a minha participação aqui na instituição já está perto de completar os 20 anos, como também de ver o crescimento, a diferenciação e abraçar as novas perspectivas futuras de um nome que já se consolida na sociedade baiana e a possibilidade de perspectivas ainda maiores no tratamento da doença cardiovascular.